Olá, seja bem-vindo e bem-vindo à RE Cash. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje eu tô com convidados mega especiais pra gente falar de uma temática que eu acho que vai te ajudar bastante aí na sua carreira, no seu dia a dia. Meu nome é Raquel, eu sou enfermeira, te ensino cuidado singular e a pessoa idosa. E hoje no nosso podcast, primeiro eu quero apresentar quem tá aqui comigo. Dois queridos que são meus amigos e também essa carreira da Geronto nos fez encontrar e estamos aí junto. Quero apresentar para vocês o Juleimar e a Marcele e vou deixar que eles se apresentem primeiro também. Vamos lá? Primeiras damas? Lógico. Ai, cavaleiro, né? Bom, então boa tarde, bom dia, né? Não sei qual vai ser o horário aí que vocês vão estar ouvindo, mas meu nome é Marcele, eu sou nutricionista há alguns 10 anos. Somente que eu conheço a Raquel uns 14, 15 por aí, bom, Marcele. Né? E aí, na área da Geronto, eu tô pelo menos uns 6 anos. Atualmente, né? Não consigo largar, né? Porque aí você começa com residência, aí vai para mestrado, aí vai para o doutorado. Mas muito feliz nessa área e muito feliz de estar aqui com a Raquel, né? Iniciando esse novo projeto que tem tudo para dar certo. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada, Marcele. E passando para o Juleimar. Vamos lá, eu sou o Juleimar, sou fisioterapeuta, professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Atuo aí na Geronto já há 15 anos, praticamente desde quando eu saí da graduação. Você já emendou. Já emendei na residência, emendei igual a Marcele no mestrado, no doutorado, e tudo foi dentro dessa área da gerontologia, né? Então, a minha especialidade hoje é fisioterapia em gerontologia e atendo pacientes domiciliares, sou supervisor de estágio na área da gerontologia e algumas vezes presto assessoria para as famílias e para alguns serviços especiais. Muito bem. E o que nos une aqui hoje, eu acho, né, que eu comentei que o convite para vocês foi que a gente não consegue trabalhar sem ser multiprofissional, né? Igual vocês viram, a gente fez residência, eu também fiz residência, a Marcele e o Juleimar. E esse podcast, pessoal, é para você que quer saber mais sobre a saúde do idoso, cuidados paliativos, carreira, empreendedorismo. Então, esse podcast é para te abrir um pouco os olhos. E o que eu falei com eles, né, que a gente fala, é que por mais que a gente não quer seguir na carreira da gerontologia, o idoso está todo dia batendo na sua porta, né? Então, independente do local que a gente está. Inclusive, então, pensar um pouquinho, né? Igual a Marcele, ela também trabalha no hospital, né, Marcele? Isso. E lá no CTI, com certeza, a maior parte dos seus pacientes... Não tem como, né? Se a gente for pensar aí numa questão populacional, né? Do crescimento do idoso no país, você vai esbarrar com o idoso na atenção básica, na unidade de terapia intensiva, na atenção secundária, né? Então, não tem muito como fugir. Para quem está formando, né? Como a ideia, e também eu sei que alunos vão ouvir, né? Sim. E aí de todas as áreas, não só da enfermagem, né? Mas da nutrição, assim, da físio. Eu me lembro que há 10 anos, quando eu fiz faculdade, não se falava de idoso, né? Eu tive uma aula sobre... Eu não tive aula nutrição. De saúde do idoso na graduação. Eu tive. Você teve? Olha, eu tô, tá vendo? especiais. Mas eu acho que a fisioterapia é mais avançada, né, o Juleimar, nesse sentido, né? Sim. Hoje, praticamente, eu não posso afirmar isso, porque teria que fazer a pesquisa, mas praticamente 100% dos currículos da fisioterapia tem uma disciplina voltada para geriatria e gerontologia. E na sua época já tinha? Já tinha. Olha só, que legal. E eu peguei o final de uma reforma. Então, quer dizer que já existia essa disciplina antes da reforma, né? Então, quer dizer que já tem um bom tempo que a gente trabalha com essa temática. Então, não era tão estranho falar que lá na graduação já gostava da saúde do idoso, então, não, pra Raquel, físio. Não, Raquel, eu entrei no primeiro semestre da graduação, eu já entrei fazendo um projeto numa instituição de longa permanência. Ai, gente, no primeiro então semestre. já era, né? Então, assim, já era. Não teve jeito, escapuli e tal. E aí eu fiquei os 5 anos da graduação, né, participando desse projeto, fazendo outros projetos de pesquisa, de extensão. Então, tudo dentro dessa área. E antes disso,
talvez até falando um pouquinho da minha história, fugindo aqui do nosso Não, mas é script. isso. Eu acho que é legal a gente falar de como que a Geronto entrou na nossa vida. Né? Para as especialidades. Então, vamos lá. Então, eu sempre tive uma proximidade desde criança com as pessoas mais velhas. Por questão de respeito, mas eu era muito brincalhão e eu acho que as pessoas gostavam de mim e eu acabava gostando delas. Eu tive vários vizinhos que eram idosos, então tinha um carinho muito especial com eles. Quando eu estava na adolescência, eu fazia projetos na igreja, numa instituição de longa permanência. Olha. Então, ia cantar, ia levar, né, mensagens da Bíblia e tal. Foi lá que aprendi a ferir pressão arterial com os idosos. Não, e adolescente já, né? Exatamente. Sim. E aí, depois, na graduação, eu falei, não, eu vou seguir isso porque já tô habituado, né, e tal. Sim. Então, eu tive uma entrada nesse sentido que foi gradual e ela foi espontânea, harmoniosa, então aí eu segui. Só fluiu, exato. Essa é a palavra. Pra mim também foi assim, mas também é engraçado, você me fez lembrar que quando eu era criança, a Geronto entrou na minha vida com o cuidado da minha avó. E dos meus familiares, meus primos da mesma idade, ninguém tinha muita assim paciência de ficar, e eu amava ficar com a minha avó. Eu amava ir médico com ela. E aí eu lembro que quando eu passei no vestibular, que eu contei que eu ia ser enfermeira, ela falou assim: você vai ser boa enfermeira demais porque você dá banho muito bem. Ah, que legal. Então, aí também foi a mesma coisa, só fluiu, mas eu sentia muita falta disso na graduação. Então, eu fiz projeto de extensão, aí eu fui indo pelas beiradas, porque como na enfermagem, hoje eu acredito que mudou, mas era muito assim, atenção básica, hospital, unidade de terapia intensiva. Muito fragmentado, exatamente. Né? Essa fragmentação. Exatamente. Assim. Em outros cursos também, a gente vê, a medicina é assim, né? Essa é uma fragmentação, e algo que me preocupa hoje é das pessoas entrarem na faculdade já determinando o que elas vão fazer também. Já chega... já passou no vestibular, quero trabalhar com esportiva ou com... sim. Então, sem pensar num todo, né? Porque como a gente estava falando agora há pouco, vai ter idoso lá na academia. Fazendo exercício, verdade. Vai ter idoso correndo maratona, porque a gente está pensando no idoso frágil. Sim. Né? Mas a gente vai ter essa população em todos os lugares. E a nossa formação, ela ainda... em algumas áreas diferentes, mas é uma formação ainda falha, né? E pra você também, a Geronto entrou antes ou foi durante da graduação? Pra mim já foi totalmente diferente. Como é que foi? Pra mim, a Geronto entrou quando eu formei. E eu fui trabalhar numa clínica de fisioterapia. E aí, onde que tem, né, assim... Tem muito idoso em clínica de fisioterapia, né, gente? Pilates. Sim. E aí, eu, na minha formação totalmente fragmentada, né? O diabetes trata assim. Prescritiva, né? Prescritiva e como se fosse igual, né? Sim. E aí, eu me deparo numa clínica com um idoso que ele tem tudo. E aí, o que eu vou fazer com esse idoso, né? Como é que eu vou manejar, conduzir, né? Ele tem hipertensão, às vezes tem diabetes, tem doença renal. Tem um problema de mobilidade, né? Tem um problema de mobilidade, e eu nunca tinha, né? Eu tive uma aula. E aí eu falei, eu preciso especializar, eu não sei trabalhar com esse público. E aí eu fui fazer residência, não precisou de um mês, não. Acho que com uma semana eu falei, é isso aqui. É isso aqui que eu quero pro resto da minha vida, e eu não me vejo trabalhando com uma coisa público. Que eu falo muito com os meus alunos, que a residência, ela é um divisor de águas, assim, na nossa vida, né? Pelo menos por todos os meus colegas, que existe um aporte ainda, mesmo você já é formado, você já tem o seu conselho, mas você tem ainda uma retaguarda ali com o preceptor e tudo mais, né? E aí, pensando nessa formação que vocês me contaram, no caso de vocês com residência, depois já tem mestrado, já tem doutorado, né? Então, e vocês dois continuam na assistência, assim como eu também. A pergunta, né, que eu quero pra gente responder aqui hoje é a seguinte: de que forma, né, nós, profissões, a gente pode colaborar com esse cuidado do idoso aqui no Brasil, né? E eu acho que não tem como, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, não tem como cuidar de uma pessoa idosa sozinho, equipe, né? Não existe equipe. E uma coisa que eu já quero falar é que o enfermeiro tem, às vezes, essa capacidade, esse pensamento, não...
Eu sei prescrever prescrever não, né? Eu sei falar assim, toma um Whey indicar um suplemento ou indicar um exercício, né? Como é que vocês veem isso, assim, na realidade, no cotidiano de vocês? Porque os dois continuam atendendo no domicílio. Como é que é isso, essa questão multiprofissional? Ela acontece, não acontece? Assim, eu acho que é um desafio. Eu não sei, né, se o Julemar tem uma experiência diferente da minha, mas, né, o atendimento em domicílio, quando você está fora de uma instituição, né, porque é diferente de um hospital que você está ali com os profissionais. Quando você está em domicílio, muitas vezes eu me sinto sozinha, né? E aí, o que eu tento fazer é buscar o apoio, né? Quem que é o médico? A primeira pergunta que eu faço, né? Depois dos dados pessoais, quem que é o médico que te acompanha, né? Esse médico, ele precisa saber que eu estou te acompanhando, a gente precisa discutir quem que é o fisioterapeuta, quem que é o fono, né? Então, é um esforço que se faz, porque isso é até um fora da consulta, né? Então, verdade. Porque isso não tá ali dentro, né? Mas isso precisa disso, né? Eu preciso dos profissionais que acompanham esse paciente. Porque a gente precisa pensar no idoso como, na verdade, todos os pacientes, né? Mas assim, quando fala de geronto, pra mim é muito cuidado integral. A gente não tem como. Não tem como. É muita coisa pra ser manejada, né? Manejar sozinho. Como que o fisioterapeuta maneja sozinho? Você não tá comendo direito? Como que a fisio faz, né? A Nutri faz? Posso, não posso? Qual que é, né? Assim, o foco ali do cuidado daquele paciente? Então, às vezes, a família, ela não sabe, talvez, falar, né? Assim, os dados clínicos de uma maneira tão importante, então que vai impactar na sua conduta, né? Sim, porque, né, para onde a gente vai, onde nós estamos, aonde que a gente quer chegar. Exato. Então, eu acho que isso a gente precisa ter esse background, né? Só que aí é muito busca do profissional. É uma busca solitária. É uma busca solitária. Mas ela precisa acontecer, de alguma maneira, né? Não sei se o Julemar tem. É assim também, Julemar? Então, eu tive um aprendizado muito grande e vai muito de encontro com a Marcele, que é o seguinte. Quando eu entrei na residência, a equipe estava ali instituída. Sim. Então, você é obrigado a aceitar o seu coleguinha e ter que conversar com ele. Mas quando eu saí da residência, a equipe não existe. Cadê, meu Deus, aquele povo do hospital? Com quem que eu vou conversar? Então, esse foi um primeiro aprendizado que eu tive. Que eu tive que encontrar pessoas para formar a equipe. E aí, partiu de mim. Legal. Partiu de mim. E aí, tem um segundo aprendizado aí, que é o seguinte. Quando dentro do hospital, né, vamos colocar assim nesse contexto, existe a equipe, beleza, ali tá funcionando maravilhosamente bem. Quando o paciente sai dali, ele fica completamente desassistido por essa equipe. E às vezes vai ser um profissional que vai ter acesso, beleza. Só que essa equipe tem a responsabilidade da continuidade no cuidado pós-alta. Então, isso é super importante. Aí, quando eu pegava esse paciente depois da hospitalização, eu tinha que fazer esse trabalho de buscar as pessoas com quem aquele paciente estava sendo cuidado. Essa, para mim, é a maior lição, porque hoje eu tenho, igual a Marcele colocou, eu tenho um roteiro da minha avaliação, tenho um roteiro da minha conduta, mas eu tenho que colocar nesse roteiro quais os profissionais estão assistindo aquele meu paciente para a gente potencializar as ações. Se for necessário, discutir juntos para tomar uma decisão que seja melhor para o paciente. Que seja alinhado entre vocês também, né? Exato, para a gente também não dar informações conflituosas, né? Para a gente não entrar ali em contradição um com o outro e que o final, que é o cuidado para esse paciente, que ele seja potencializado. Então, tem que existir em nós, principalmente nós da Geronto, obrigatoriamente tem que existir em nós essa necessidade de fazer essa busca. Se a gente não faz essa busca, nós vamos ficar trabalhando sozinhos. Realmente. E não tem como. E não tem como. Não adianta a gente querer fazer sozinho, porque não vai dar. Nossa. Uma hora ou outra vai dar ruim. Vai dar ruim. E esse dar ruim, agora falando do ponto de vista assim, eu tive uma paciente que vocês me fizeram lembrar um caso, que ela tinha uma equipe gigante. Médico, eu como enfermeira, Nutri, fono, TO, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E era muito difícil nesse caso, porque não tinha conversa. E é justamente isso que você falou. Porque eu lembro que o dia que eu tentei conversar com um profissional, ele falou assim, não, mas eu já tô fazendo. Tá, mas
como você tá fazendo? Essa paciente realmente, ela precisa sair do leito porque tá causando mais desconforto do que... Sabe, aquela coisa assim que a gente... E não fluiu. Eu acho que é o pensar também que o fato de ter vários profissionais não quer dizer que eles estão trabalhando em conjunto, Exato, né? Exatamente. Então, assim, a equipe multi, a gente fala de uma maneira, né? Equipe multi, mas você está trabalhando de uma maneira integrada, porque também não adianta. Cada um na sua caixinha. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. E eu acho que também, quando a gente faz isso, aí é uma questão de valor nosso da profissão, o paciente se sente cuidado. Imagina na hora que eu tô atendendo uma paciente, aí deixa eu ligar para sua enfermeira, deixa eu ligar para sua nutricionista. Sim. O paciente vai sentir completamente cuidado. Nossa, meu fisioterapeuta tá conversando com a minha enfermeira, com o meu nutricionista para me ajudar nisso, porque tá tendo uma demanda. Porque que acontece? Quando eu sozinho vou lá e proporciono um cuidado, a Raquel vai lá e proporciona um cuidado, a Marcele vai lá e proporciona um cuidado, quando há um conflito, esse conflito automaticamente vai para a pessoa. Exato. E não fica entre nós. Só que quem criou esse conflito fomos nós, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo que criar o conflito, a gente tem que resolver esse não conflito. Não pode colocar no colo do paciente, porque ele já tem um tanto de problemas, né? E nós estamos ali para ajudar a superar esses desafios, resolver esses problemas. Então, a gente tem que fazer essa ponte. Exato. Então, essa é uma forma de cuidado. Nossa. E esse cuidado, ele é muito, mas muito importante. Muito. O paciente se sente, assim... confortado, sabe? Ele se sente, fala, nossa, tô sendo cuidado por uma pessoa ali que tem um mínimo de conhecimento, tem fundamentação, é uma pessoa que tá ali ativa, preocupada comigo, né? Então, assim, e às vezes é tão simples, você manda um oi pro seu colega, né? Fala assim, aqui, eu tô com a paciente tal, eu vi isso, tem como você dar uma olhada também? Pronto! Você fez um contato ali, aí quando o profissional for lá, já resolveu a situação, a pessoa vai ficar feliz, né? Então, isso é... E eu acho que é essa possibilidade da escuta entre os profissionais no cuidado ao idoso, né? Igual você falou, existe o idoso ali, ele é o nosso objeto, a família também, mas o que tem que ser levado em consideração? Aquilo que é bom pra ele. Então, pra mim, é muito importante, como enfermeira, que ele mude de decúbito a cada 2 horas, pensando no idoso frágil. Porque isso, a literatura fala isso, todo mundo fala isso. Tá, mas e pra aquela pessoa ali? Será que é o mais interessante? Aí, beleza. Aí vem outro profissional e fala cada coisa uma coisa. E aí eu acho que você fala uma coisa que é muito interessante. O paciente fica muito confuso. A família, eu lembro de uma família que falou assim, mas eu não sei mais quem que eu escuto. Se eu escuto você, se eu escuto o médico, se eu escuto o físio... E aí, eu fico pensando assim, não, isso não é... Então, a gente não tá sendo resolutivo, a gente tá trazendo mais problemas, né? Mais do que os próprios idosos já possuem. E aí, eu queria perguntar pra vocês lembram de um caso, assim, que a equipe multi conseguiu fazer isso de uma forma benéfica, de uma maneira que trouxe bons resultados, ou no hospital, ou no atendimento domiciliar? Você lembra de algum, Julimar? Lembro. Porque a gente sempre tem aqueles pacientes que marcam, né? Você conta um pouquinho? Me desculpe se eu chorar, porque eu sei que eu sou um bobão. Você é de peixes, Julimar? Não, Capricórnio, mas... Que isso, Julimar? Não. Marcele que é canceriana. Exato. Pois é. Mas tudo bem, a gente acolhe as suas lágrimas. Tá bom. É porque assim, quando eu conto essas histórias, elas vêm muito carregadas de emoções, porque a gente consegue transformar a vida de pessoas. Sim. E isso que é importante, é isso que é gratificante a nossa profissão, né? A gente faz as coisas por desejo, por vontade, por inspiração, mas, né, quando vem essas histórias, aí mexe com a gente. Tinha um caso de um senhor que era libanês, e ele estava no Hospital das Clínicas, e quando ele saiu do hospital, ele ficou completamente desassistido. Esse senhor, ele era libanês, ele não falava português direito. Era muito difícil. E além disso, da condição física dele, era um senhor obeso, a esposa tinha falecido recentemente, e ele tinha caído, fraturado, e foi pro hospital, fez a cirurgia e voltou para casa. Só que ele voltou para casa completamente desassistido. E onde que a gente teve que entrar com a equipe? Ele acionou a fisioterapia, e a fisioterapia teve que acionar o assistente social, teve que acionar o psicólogo, teve que acionar o médico, pra gente juntos colaborar no cuidado desse paciente. Por quê? Não era um caso assim, pós-fratura,
que foi lá, fez uma osteossíntese e o objetivo da reabilitação é voltar a andar. Não. Tinha muita coisa. Muita coisa. E aí, ali naquele caso, era o cuidado. Porque era uma pessoa que, inclusive, tinha cultura diferente, uma língua diferente, estava completamente desassistido. E aí, a quem ele vai recorrer? Aos profissionais de saúde, né? Então, assim, eu fico feliz nesses casos, porque eu fui a porta de entrada. E nessa situação, ainda bem que eu apareci para levar muitas soluções, com né? esse pensamento, com né? esse pensamento. Exato. Porque aí a gente precisa ter essa visão mais macro. Isso. E tem que ter essa visão integrada. Porque senão era muito fácil, Raquel. Eu chegar lá, fazer a minha mobilização, fazer os meus exercícios, botar o paciente para andar, prescrever o andador e tchau. Aqui, seu senhor. Tchau, tá? Amanhã eu volto. Não, mas espera aí. Ele precisa Ele da vai nutrição. ficar 24 horas ali com outras demandas. Então, eu tenho que ter um mínimo de cuidado com esse paciente. Por quê? Senão, nem na fisioterapia ele vai conseguir fazer. Não. Entende? Aí ele vai acamar, aí ele vai precisar do enfermeiro full time. Sim. Aí eu já perco o tempo de reabilitação dele. Então eu tenho que ter esse pensamento multiprofissional, integrado, para que a gente proporcione o cuidado de forma oportuna. E o resultado foi bom? Foi ótimo, porque aí... Lógico, né? Não é tudo lindo, não. Temos os percalços. Isso, porque na geriatria, na gerontologia, a gente não tá querendo curar. Isso. A gente tá querendo melhorar a qualidade de vida. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Isso. Então, qual que era o objetivo desse paciente para nós, enquanto equipe, e para ele estava muito claro. Que ele fosse funcional dentro de casa. Perfeito. Esse era o nosso objetivo. Beleza. Então, a fisioterapia era peça fundamental ali. E você explica rapidinho, Júnior, porque pode ser que tem gente que não entende muito o vocabulário. O que é ser funcional? O que é essa funcionalidade? Funcional. Que ele seja capaz de gerenciar a própria vida. Ótimo. Com os próprios meios. E isso inclui, não é apenas ser capaz de ir ao banheiro sozinho. Fazer uma micção, né? É ele ser capaz de cozinhar, de lavar uma louça, levantar da cama, ir ao banheiro, arrumar a casa, né? Então, dentro desse contexto aqui de atividade de vida diária, essa funcionalidade é o que está importando para ele naquele momento. Que é o que estava mais comprometido. Então, eu tenho um caso de pós-operatório, o paciente está com dor, né? Está com limitação da mobilidade e ele precisa ser funcional. Eu tenho que restaurar, eu tenho que retornar com essa funcionalidade para ele. Porque ele não tinha ninguém. Então, era ele que ia ter que cozinhar, era ele que ia ter que ser capaz de ir ao banheiro sozinho, era ele que tinha que fazer isso, fazer aquilo, né? Então, assim, dentro da fisioterapia, eu tive que acionar um assistente social para poder prover um cuidado de enfermagem, né? Um recurso para a gente conseguir um cuidado ali. Porque ele não tinha nem o benefício de prestação continuada. Nossa, ele não tinha condições para poder assumir um cuidador. Cuidador mesmo. Então, a funcionalidade para ele também era por sobrevivência, né? Exatamente, por sobrevivência. Então, assim, nós conseguimos avançar, foi aos trancos e barrancos, né? Eu tive que fazer esse movimento. Consegui alguns médicos da clínica da família lá, da UBS, para fazer essa assistência. E aí, então, a reabilitação fluiu. Que bacana. Fluiu, aí depois de uns 4, 5 meses, todo mundo entendeu os objetivos, ele também, e aí nós interrompemos o trabalho da fisioterapia porque entregamos o resultado que era da função dentro da casa daquele paciente. E aí eu saio da história... Desculpa, eu falei que ia chorar. E eu saio da história com alegria de saber que eu consegui, com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de uma visão um pouco mais ampliada, de transformar a vida de uma pessoa que ela estava fadada à dependência. Então, eu não sei se depois piorou, se melhorou, não tive mais notícia dele. Mas enquanto eu estava ali, eu garanti essa independência dele, que é o cerne principal da fisioterapia. E que bonito, porque aqui a gente não tá falando de nada de cura, né? A gente tá falando de qualidade de vida. E que história bacana. E que bom, Julemar, porque muita gente acha que essa função de gestor é muito do enfermeiro, que as outras profissões não precisam ter esse olhar ampliado, que não sei o quê. Talvez esse foi o grande diferencial, né? Nessa história.
Na verdade, eu aprendi isso foi com a enfermagem, tá? Foi. Ah, que legal. Pois é, porque na residência você é obrigado a aprender tudo de todos. de todos. Então, eu tive um pouquinho dessa expertise e Que foi com a bacana. enfermagem. E esse olhar ampliado. Então, gente, se vocês querem ir na gerontologia, não adianta querer trabalhar sozinho. Não né? tem como. Na verdade, nós somos profissionais de saúde, né? Antes de ser fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, nós somos profissionais. Então, e essa história do Julemar é muito bacana, né? A gente se depara com isso. No EMAD, isso aconteceu comigo várias vezes. Caso, assim, minha memória marcou? é péssima. Ah, eu sei. É péssima. Não me é péssima, a pessoa já conhece há muito tempo. Pô, mas sabe? como boa mineira, Como você que adora sabe, contar um caos, não, né? Marcele, Caos. não. Eu me lembrei, na hora que você contou, de um caso de um paciente oncológico que a gente foi acompanhar. Era um paciente que já deveria estar sendo acompanhado pelos cuidados paliativos, mas a gente sabe que, né? Aí é um outro tema de podcast. É um outro tema para um outro podcast. De multi no cuidados paliativos. Mas assim, era um paciente que não tinha família também. E era um câncer de cabeça e pescoço. Sim. E aí teve que fazer cirurgia, ele foi para uma gastro. Um paciente sozinho com uma gastro. Idoso. Nossa, sozinho com uma gastro. Como? E aí me chamaram, né? Se a nutricionista tem que ir lá para orientar a dieta. Na hora que eu cheguei lá, não tinha condição. A casa não tinha absolutamente nada. Assim, como assim orientar a dieta? Que dieta? Né? Assim, não tinha... Os alimentos estavam estragados na geladeira. Não tinha condição de fazer uma dieta, porque ele não tinha funcionalidade para fazer. Meu Deus. Extremamente desnutrido. Então, ele era dependente, igual, tipo totalmente. Assim, igual ele era dependente e solitário também. A única diferença é que ele não era libanês. Ele falava português. Ele falava português. E aí, como que a visão, às vezes, um pouco fechada de uma equipe que não tem, né, essa visão da geronto, a nutricionista precisa ir lá orientar a dieta. Então, poderia ter chegado lá assim, não, o senhor tem que fazer isso, isso e isso, tchau. Sim. Né? Na fisioterapia motora. Motora. Você tem verdade. Que ir lá, não, Julemar, aqui você faz o paciente andar. Aqui você faz o paciente comer. Exatamente. E no meu caso, você olha se tem ferida. Pronto, fim, acabou. Fim, acabou, exato. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, é assistente social, né? Sim. Que não tem condição. Você ali... Eu ali, aquele momento, pra mim, não era pra ser nutricionista. Sim. O paciente estava numa alta vulnerabilidade. E aí, a grande, né, assim, assistente social que trabalhava com a gente, ela era excelente. A gente pegou o carro, que não vamos orientar a dieta, não. Fomos lá na parte de... Eu acho que é CRAS, né, que chama. Para poder entrar com a documentação. Pegamos o documento dele inteiro. E aí, assim, foi um paciente que a gente foi conseguindo doação para fazer as dietas e tudo. E a gente conseguiu a dieta para ele industrializada, fora do protocolo. Que esses protocolos também, né? Eles são muito fechados, mas aí você precisa de que alguém... tenha um bom senso, com um bom senso ali, aí depende de várias questões, e a gente conseguiu um cuidador para ele também. Sim. Então, assim, obviamente, né, esse paciente foi a óbito depois de um tempo, pela questão da doença dele, estava muito avançada, né? Evoluiu e tudo mais. Mas o tempo que ele ficou com a gente, pelo menos a gente conseguiu o mínimo de, né, assim... Dignidade para ele naquele momento. E aí sair um pouquinho do papel da nutrição, do nutrir. Isso. Para resolver pelo menos um pedacinho. Eu sei que aquele paciente tinha muitos outros problemas, né? Mas você conseguir resolver 1% que seja, né? Você fez um pouquinho de diferença na vida de alguém. E isso aí não tem dinheiro que pague no mundo. Não. Isso aí é uma gratidão, assim... pessoal muito, muito, muito grande. E eu tô ouvindo vocês, e uma coisa que eu costumo dizer muito, que talvez a intervenção fisioterápica naquele momento, da nutrição, não foi a mobilidade promover, não foi o nutrir. Não foi. E aí eu falo que na gerontologia a gente tem que sair da caixa o tempo todo. Sim. O tempo todo tem que sair da caixinha, tem que sair... E não é que os protocolos não são importantes, não é que a nossa formação não é importante, eles precisam existir, mas eles dão pra gente uma oportunidade de oferecer dignidade, né? De oferecer... Então, nosso cuidado, ele não é pra curar, talvez...
a sarcopenia, não sei, ele vai... O que dá pra gente pensar numa proposta terapêutica que inclua a pessoa como um todo, né? Sim, O papo tá maravilhoso, que a gente fala demais, né? Mas já, você acredita? Gente, te não foi contar... nada que eu preparei. É melhor assim, né? Que a gente vai... Só pra vocês terem noção, né, pessoal? A gente tá conversando aqui deve ter o quê? Antes de entrar, 1 hora, né? Antes, e vai. Se eu encontrar com o Julemar amanhã e a Marcele, nós vamos continuar conversando. Pra gente fechar, vamos aqui pro meu amigo Julemar. Julemar, hoje, né, pros meus colegas profissionais de enfermagem que estão ouvindo, o que você acha que você precisa, né, de nós, enfermeiros, para conseguir fazer esse cuidado eficaz para o paciente idoso? Ó, tem várias. Vamos fazer a lista, gente, já fazer anota. a lista aí. Então, eu andei pensando sobre isso. E eu acho, Raquel, que é um desafio não apenas da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, né, da medicina e tal. Acho que é um desafio de todos nós. O acesso do paciente ele tem que ser oportuno. A gente não pode perder a oportunidade do paciente acessar. Porque o paciente idoso, ele cronifica muito rápido. Sim. E as coisas se instalam e às vezes elas passam a ser irreversíveis. Verdade. Então, um acesso oportuno, ele pode vir da equipe de enfermagem simplesmente fazer um contato com o fisioterapeuta. Falar assim, olha, tô suspeitando disso e disso e disso. Às vezes a sua suspeita já tá lá, o problema já tá enraizando, né? Então o fisioterapeuta, ele vai nessa oportunidade, ele aproveita essa janela ali de oportunidade e consegue fazer uma abordagem preventiva e reabilitadora em tempo oportuno. Então, acho que esse acesso oportuno é uma mensagem, sim, muito importante. E como que o enfermeiro... Seria direcionado para essas necessidades? Não. Quando o enfermeiro, ele encontra o paciente, ele já tem que ver as necessidades, não apenas as necessidades humanas básicas, né? Sim. Que é o tema da enfermagem. Oh, a gente adora! Mas não apenas isso, mas um pouquinho mais do que isso. E aí, quais outras necessidades que o paciente tem? Esse paciente está sendo funcional? Se faz essa pergunta. O paciente está sendo funcional? Como que a gente pode medir se ele está sendo funcional? Você gostaria de fazer o que na sua vida? O que você hoje não faz e que você gostaria? Então, isso é ser funcional. Sim. Você consegue amarrar o seu cadastro? Você consegue vestir um sutiã, colocar uma cueca, consegue ir sozinho até o banheiro? Você gostaria de ir ao banco sozinho, né? Ao supermercado? Isso tem que chamar atenção. Então, a gente tá aqui pra falar que isso não é normal da idade, né? Não é normal. Pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal, ok. Então, a gente precisa fazer essas perguntas chaves para garantir um acesso oportuno. Porque quando o paciente está acamado, aí realmente fica muito difícil. A gente vai trabalhar com prevenção quaternária, né? E aí fica realmente muito difícil. Então, a gente poderia antecipar esse cuidado, garantir mais tempo de vida sem incapacidade para esse paciente, tendo esse olhar oportuno. Uma outra mensagem que eu queria deixar... Vou anunciar 3 aqui. A segunda seria da gente romper com a lógica queixa-conduta. Eu preciso romper com essa lógica queixa-conduta. Às vezes eu tô com uma dor no ombro. Mas a dor ela me impede, por exemplo, de pendurar uma roupa no varal. Sim. Vestir o meu sutiã, calçar o meu sapato, fazer coisas que para todo mundo é trivial. Sim. Só que se eu for na lógica da queixa-conduta, eu vou tratar só a dor. Eu não vou tratar a funcionalidade desse paciente, né? Então, eu preciso romper com essa lógica queixa-conduta. Mesmo porque muitos idosos, os problemas deles são silenciosos, né? Sim. Aí, quando a gente vai ver aquela imagem do iceberg, aí o problema ele é muito maior. E aí, se eu fico na lógica da queixa-conduta, eu vou ficar olhando só a ponta do iceberg e vou tratar ali e vou esquecer, né? Então, essa é uma segunda mensagem. A terceira, Raquel, que eu acho assim, extremamente importante, é que a gente não precisa de ficar enviando o paciente para diversas especialidades. Maravilhoso. Para ortopedia, para neuro, para reumato, né, para cardio, para respirar. Não precisa. O paciente idoso, ele precisa de ter um olhar integrado, independente da origem do problema.
qual que é a origem daquele problema orgânico? É um problema neurológico? É um problema reumatológico? É um problema cardiovascular, respiratório? Ok, mas ele é uma pessoa idosa que precisa de compreender a sua funcionalidade, independente da origem do problema. E isso, para nós, enquanto profissionais, é o desafio, porque eu hoje atendo, né? Basicamente, os pacientes mais músculo-esqueléticos, que a gente chama. Mas, por um tempo, eu já atendi pacientes com incontinência urinária. Olha e que eu precisava reabilitar a marcha desse paciente. Mas a incontinência urinária me impedia. Sim. Já teve situações que eu tive que fazer abordagem mais respiratória, né? Para eu conseguir melhorar o desempenho desse paciente, para ele conseguir deambular, para ele conseguir ir ao supermercado, por exemplo, fazer as compras dele. Sim, que não ia adiantar nada. E então, no final das contas, é a funcionalidade que interessa. Não é a doença no sistema tal. Sim. Porque se eu penso na doença no sistema X, Y, Z, aí eu vou realmente mandar para o especialista daquela, né, área. E para não ocorrer o que aconteceu nesse caso da Marcele, que isso também acontece muito com as profissões, né? Esse paciente precisa de nutri, fisio... Isso. Sim. Mas o que é importante agora? Sim. Exato. Né? Então, a gente tem que pensar para ser realmente efetivo. No seu caso, Marcele, conta para os meus colegas. O quê? Muito bom. Eu acho que o enfermeiro, assim, ele entra muito no lugar do gestor do cuidado. Sim. Assim. Eu sempre vejo a enfermagem muito além, né? Assim, de posicionamento, ferida, medicação e tudo mais. Mas eu acho que é um profissional que tem uma visão tão ampla. Eu acho que vocês têm tantas... Assim, vocês conseguem diversificar tanto o olhar e a formação é uma formação mais humanizada, eu acho, assim, eu tenho essa percepção, que eu acho que uma equipe que tem um enfermeiro, ela consegue fazer essa gestão do cuidado de uma maneira muito mais eficaz. Vocês sentem diferença quando tem um enfermeiro? Muito. Sim. Muito. Sim. Ele centraliza, né? Legal. Ele é centralizador e ele é um profissional geralmente de primeiro acesso, é um profissional que ele é mais acessível para a família. Entendi. Porque um nutricionista, às vezes, vai lá a cada 2 meses, 3 meses. Fisioterapeuta até que tem um contato mais próximo, né? Mas o enfermeiro, ele tá ali... É diário. Ele é diário e, geralmente, eles são muito resolutivos, né? Sim. Geralmente, ele sabe ali o que precisa fazer. Então, eu acho que, assim, pacientes que têm enfermeiros, eles são muito mais bem assistidos, é bem mais amarrado esse cuidado, e não fica assim, a Nutri falou isso. Geralmente, eles centralizam. E aí, eu acho que isso é o grande diferencial de ter um enfermeiro na equipe. Quem dera que todos tivessem, né? Seria ótimo. Eu gostei muito, assim, do papo da gente, que, então, em resumo, né? É necessário ter esse acompanhamento multiprofissional, mas com as nossas ressalvas, né? No sentido que não dá para o fisioterapeuta, o enfermeiro, trabalhar sem um grande foco, que é a pessoa. Né? Não dá pra gente fingir que aquelas demandas não estão acontecendo, não dá pra mim só chegar e prescrever exercício, prescrever nutrição. Então, pelo que eu entendi, a gente pode melhorar muito esse cuidado se a gente consegue ter esse olhar pra fora. E eu gostei muito dessa questão da queixa-conduta, porque é uma coisa que eu tento tirar isso dos meus estudantes na graduação, peraí, quem que é a pessoa? Quem que é essa pessoa que tá aqui atrás que vocês estão discutindo comigo? E aí eu lembro de um aluno que falou assim, uai, professora é mesmo, né? Quem que é? Por que ela tá assim? Você não, eu quero saber a biografia dela, antes de vir com a queixa, e aí as coisas vocês vão ver que vão ficando mais delineadas. Sim. Então eu quero agradecer demais vocês toparem essa aventura aqui comigo, nessa tarde, nesse dia. Eu quero pedir, assim, que vocês continuem inspirando as profissões, a Geronto, e que a gente possa, assim, construir um cuidado para a pessoa, baseado na pessoa, né? Baseado na pessoa. E agradecer Julimar, Marcele, queridos amigos, é uma honra mesmo
ter vocês aqui. Obrigada, de verdade, viu? Eu fico extremamente lisonjeado, né, por fazer essa abertura, né, Marcelo? Olha, a baita responsabilidade. Chique. Não tinha outras pessoas. Eu me sinto lisonjeado de verdade, Raquel, e queria também te parabenizar, né, por essa iniciativa, Obrigada. por você estar aí abrindo vários caminhos, né, da capacitação das pessoas. Isso é muito importante. A gente vai ter um futuro aí promissor nessa área. Sim. A gente vai depender de profissionais qualificados, né, profissionais que realmente estejam engajados. Então, assim, super parabéns, de verdade, por todas essas iniciativas. A gente sabe que não é fácil lidar com essas múltiplas demandas, mas de verdade mesmo, parabéns. Obrigada. E obrigado pelo convite de fazer essa abertura. Coisa boa. Gente, eu queria que vocês acompanhassem, né, os dois, deixar... É isso que eu esqueci de pedir. O Instagram e também, Juleimar, do seu livro. Sim. Contar pro pessoal aí. Então, o meu Instagram é... Gente, ele não trouxe o livro, tá? O meu Instagram é @doutor.juleimaramorim. E lá eu vou falar sobre essas questões de funcionalidade, né, de envelhecimento e gerontologia. E o livro é a minha pedra preciosa aí da minha carreira, né, que é um livro voltado para profissionais, não é só apenas fisioterapeutas, muito pelo ótimo. contrário, né, para enfermeiros, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e tal, em que a gente trata sobre medidas de avaliação da pessoa idosa. Então, a gente traz, ele é um handbook, ou seja, um livro de mão para a gente usar, seja na pesquisa, seja na clínica, mas que ele seja para a gente poder tirar dúvida de como avaliar melhor o meu paciente. Eu queria usar um teste, queria usar um questionário, enfim, né? Nós temos 54 instrumentos dos diversos domínios, desde cognição, né? Passando por qualidade de vida, dor, mobilidade, então não é só de desempenho. mobilidade, Não, desempenho Legal. ocupacional. Então, ele é um livro multi. Não tinha como ser diferente, Exato, né? Imagina. Imagina. Um livro de fisioterapia. Não poderia. E o livro chama Medidas de Desempenho Físico e Funcional da Pessoa Idosa. A gente pode encontrar, ele é da Medbook, né? A gente pode encontrar no site da Medbook, na Amazon, até na Magazine Luiza, mas também pode encontrar comigo, tá? Eu tenho alguns volumes Ótimo. e aí Vou deixar o link pode aqui acessar. embaixo Isso. também, pessoal. Beleza, obrigado. Não deixem de ver, muito bom. E você, Marcela, onde que o povo te encontra? Obrigada também. Meu povo me encontra no Instagram, não tenho livro. Por enquanto, Vai ter. Não tenho que ela tá livro. terminando o doutorado. Então, vai ter tese daqui a pouco, mas livro não. Mas estou lá no Instagram, @Marcele, com 2 L's e E, Saldanha Nutri. Lá também eu posto coisas, né, tanto para profissionais, mas para família também. Às vezes umas dúvidas que parecem bobas, né? Como que eu vou hidratar o idoso? Né? Creatina pode? Não creatina, e várias polêmicas, né? Pão pode, não pode, enfim. Então, estou lá. E eu queria agradecer, Raquel, também. A gente estava conversando antes de você chegar, fazendo uma fofoca do bem, né? Adoro. De como que é importante a sua iniciativa. Porque o conhecimento, né? Você como professora, o conhecimento que a gente tem pra gente, ele não serve pra muita coisa, não. Não. Mas esse conhecimento que você coloca para fora, que você ajuda a capacitar, né, outras pessoas para trabalhar com esse público, porque a gente sabe que não tem para todo mundo, né? Não vai ter geriatra para todo mundo, não vai ter fisioterapeuta especialista em idoso para todo mundo, não vai ter. Mas se você conseguir capacitar um pouquinho essa pessoa que está lá na atenção básica, que está atendendo aquele idoso lá, você vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E multiplicar, né, assim... Você é uma pessoa multiplicadora, você sabe disso. Eu vou chorar, para com isso. Todo mundo vai chorar, de menos a canceriana. Lidem com isso. Então, assim, isso é muito importante. Que e você bom. sabe que você faz isso muito bem. Isso Obrigada. aí é o seu dom de vida. Essa coisa de enfermeiro de cuidar, né? De cuidar e de querer transformar a realidade, de alguma forma impactar. Esse é o objetivo do podcast. O podcast, ele nasceu da minha ideia
um dia, eu falei assim, não, mas por que eu preciso aprofundar? Eu preciso aprofundar esse conhecimento, porque no Instagram a gente não consegue fazer isso tão bem, as lives às vezes as pessoas não podem. Aí eu pensei, não, podcast as pessoas podem ouvir no carro, elas podem... E se isso, ou eu brinco com os meus alunos que eu gosto de fazer a catequese, né? Então, assim, se pelo menos isso de alguma forma impactar, já valeu a pena demais. Então, obrigada por impactar vidas e com certeza a minha também, viu? Sucesso. Obrigada. Beijo, Valeu. beijo, gente. Beijo. Já segue nas redes sociais, tá bom? Raquel.eustáquio, tamo junto. Beijo. Beijo.